Na Joga Bet, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito. Fazer muita mola no teu Joga Game favorito. Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua. Joga Bet, é de Moz, não falha nada. Saudações, caros internautas, e sejam bem-vindos a mais uma edição do Informativo Provincial referente a esta quinta-feira, dia 19 de junho de 2025. Começamos esta edição falando da cidade de Mucuba, onde professores da escola Samora Machel suspenderam a greve depois de 2 semanas sem aulas. O grito era pelo pagamento de horas extras que até então não foram liquidados. Foram praticamente 2 semanas sem aulas na Escola Secundária Geral Samora Machel em Mucuba. O pedido era um e único. Até o socorro chegou, mas não conseguiu resolver o problema maior dos professores grevistas. A única salvação foram as panelas. Estas sim, confeccionaram comida que deu para alimentar os professores durante o período da greve. O tempo passou, mas o grito não parou. Todos exigiam que fossem pagos os seus ordenados das horas extras. Quem gera o setor a nível de Mucuba reconhece que os professores da Samora Machel não foram pagos. Porque estamos a pagar horas extras em segundo turno, mas também temos ZIPs ou orgânicas que infelizmente ainda não começamos a fazer pagamento de segundo turno e horas extras. É o caso da Escola Samora Machel, que estão neste momento infelizmente a reivindicar, mas como é de conhecimento de todos, o pagamento de horas extras em segundo turno é de forma gradual. E as pessoas não estão a querer entender este gradualismo. E nós estamos com fé e há provas de que o governo está comprometido com o pagamento de horas extras segundo turno. Quando menos se esperava, a força dos grevistas perdeu o vigor que levava desde o início. E depois daí veio o comunicado. Depois de uma análise exaustiva, os professores são unânimes em suspender temporariamente a greve num período de 15 dias, devendo retomar as aulas a partir do dia 20 de junho do corrente mês, neste caso, sexta-feira, aguardando pela resposta satisfatória. Lê-se no documento. A retoma tem prazos. Fim do prazo estabelecido e não se verificando o pagamento das horas extras exigidas, os professores voltarão à greve num modelo de passeata. De referir que os professores da Escola Secundária Geral Samora Machel de Mucuba juntam-se a tantos outros que se queixam dos seus direitos, numa altura em que a Organização Nacional dos Professores na Zambésia proibiu os mesmos a fazer horas extras. Voltamos para a cidade de Quelimane, onde o município voltou a chamar empreiteiros chineses para retomar as obras paradas. O edil promete mão dura contra as empresas que não cumprem com os contratos. Nos últimos tempos, a cidade de Quelimane tem registrado uma pilha de obras não concluídas, situação originada pelos empreiteiros tidos como desonestos que recebem dinheiro e não oram com os contratos que assinam perante o dono da obra. As obras da Avenida Max Love, antiga Avenida Maputo, foi a gota de água. Esta segunda-feira, no relançamento das obras da Max Love, o autarca de Quelimane voltou a picar as empreitadas locais. Dói-nos termos que recorrer, deixar empresas moçambicanas, de jovens moçambicanos, para termos que ir buscar empresas de fora do país.
Mas quando não há seriedade, infelizmente, é preciso medidas arrojadas e medidas que resolvam os problemas que os nossos municípios temos. Infelizmente, esta não é a única empresa local que nos deixou nesta situação. Temos também a empresa Emamis, do Sr. Vítor Duarte, que recebeu obras e não tem estado a cumprir com aquilo que está no contrato. Começamos também um processo de litígio, só que infelizmente, como vocês sabem, os nossos tribunais cá em Moçambique trabalham com a velocidade de tartaruga. E isso muitas vezes não nos ajuda. Porque um tribunal, um sistema de justiça deve ser célere, que é para dentro dos prazos. Nós muitas vezes trabalhamos com dinheiros que vêm de projetos. E o projeto tem uma data limite. Se o tribunal atrasa nesse processo, o prazo termina e nós perdemos aquele dinheiro. Na ocasião, o edil de Quelimane alertou que não queria levar mais uma empresa ao tribunal. Não nos obriguem também a termos que ir ao tribunal de novo. Sempre que nós confiamos, das 8 obras, quase 10 obras que nós entregamos a empresários locais, só um é que cumpriu, que é ali na Sinacura. Importa referir que neste momento, além da estação de tratamento de águas residuais, as empreitadas chinesas estão a executar as obras da Avenida Maputo e as pontes sobre os rios Inhangome e Ivagalani. Ainda em Quelimane, o Tribunal Judicial condenou o chefe das operações eleitorais no caso dos 7.000 eleitores fantasma. Pena esta que foi convertida em multa. Os outros arguidos foram absolvidos por falta de provas. O Tribunal Judicial da cidade de Quelimane condenou esta quinta-feira o chefe das operações eleitorais do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral de Quelimane, Vitorino Azevedo, a uma pena de 1 ano de prisão convertida em multa diária de 100 meticais por ter sido comprovado o seu envolvimento no caso de falsificação de mapas eleitorais naquele propalado caso de 7.000 eleitores fantasmas das autárquicas de 2023. No mesmo processo, o tribunal ilibou o presidente da Comissão Distrital de Eleições e ex-diretor distrital do Estado de Quelimane, Zacarias Moeia e Hassani Hussein, respectivamente, por insuficiência de provas. Zacarias e Hassani foram inocentados concretamente neste tribunal, mas conforme seus depoimentos, apesar desta decisão do juiz que lhes coloca esta liberdade, é que ele sai feliz, assim como também triste pelo fato das imagens estarem em causa de uma forma em que os órgãos de comunicação social nesta parcela do país vieram propalar informações que se calhar, segundo eles, não constituem a verdade. Eu fico satisfeito, obviamente, mesmo quem propalou a informação é o Partido Renal, que se sentiu mais lesado neste processo, e eu era o vilão da história, mas era gestor. Entendo eu, no entendimento jornalístico, que em cada jornal que é produzido tem manchete, e o manchete tem os seus propósitos quando falamos de textos jornalísticos. Aceitamos isto, mas o importante é que, da mesma maneira que foram escritas os manchetes, que seja escrito desta vez, que só fui inocentado. Naturalmente saio feliz, mas também triste pelo fato de terem aparecido imagens muito antes deste julgamento que dava indicação que nós desviamos os votos, ou seja, desviamos dados, o que não constituía verdade, porque é preciso trazer a veracidade dos fatos para depois começar-se a divulgar as informações. É o fecho de mais um crime eleitoral. O chefe das operações eleitorais no STAI carregou sozinho toda a culpa de fraude. E desta forma vamos observar uma breve pausa e voltamos dentro de instante. Continue conosco. Baby, baby, can't you see
De volta para a segunda e última parte do informativo provincial. O município de Quelimane está a ser acusado de despejar lixo na zona de Mangal, colocando em risco espécies marinhas e desrespeitando as normas ambientais. Nos últimos tempos, na zona de Marua, em Quelimane, caminhões da empresa municipal de saneamento descarregam toneladas de lixo no Mangala. E esse lixo que ele deposita aqui? Já não sei, se é município, sei que, mas eu que sei que é município. Se não ser ele, ninguém que deixar com ele lixo na casa dele, vai deixar aqui. E eles que tiram fogo? Sim, são eles também, que atiram. E você... com esse fumo que eles estão, eles também. Estão a passar mal, de verdade, mal mesmo. Esta situação pode pôr em causa o ambiente, visto que naquele mangal habitam e reproduzem-se espécies marinhas que depois são consumidas pela população. Mas sempre nós passamos mal, muito mal mesmo. Até que lixo está perto, também estão a vender peixe perto, nós estamos a passar todo dia aqui, estamos a passar mal, muito mal. Porque estamos a se afogar, porque nosso trabalho também maior, estamos a passar aqui a correr todo momento e também o fumo também não está. Isso aqui estamos a ver a maneira, não estamos como a fazer, né? Aliás, o lixo não só é depositado no Mangal, mas também ao longo da estrada que dá acesso ao bairro Sidua. Entretanto, a Emusa, quando ouvida pelo Diário da Zambésia, defende-se dizendo que as razões que nós levamos a depositar aquele tipo de lixo lá apenas para combate à erosão. O lixo que vai para lá não é lixo infeccioso. São cairros de coco, assim como as folhas de bananeira, aquelas que vêm tapadas com tomate. Então, existem pessoas de má fé que nos preocupam bastante, porque quando a gente levamos aquilo para combate à erosão em uma zona não habitada, eles atiram fogo, então cujo aquele fumo inala a população que está ao seu redor. Então, esta parte que está nos a deixar mais preocupados, e por sinal vamos cancelar, porque lá naquela zona vive a população. Ao invés de fazermos aquilo que era o bem de combate à erosão, está sendo traduzido de outra maneira. Vale a pena desistirmos, começarmos a deitar na lixeira municipal. Apenas isso. E aquela situação de colocar o lixo lá não pode colocar em causa o ecossistema, neste caso, porque há seres que dependem do mangal para poderem se reproduzir. Neste caso, o lixo não pode comprometer? Não, o tipo de lixo que nós colocamos lá não é o lixo que pode comprometer. Apenas aquele lixo transforma-se em areia muito rápido possível. É mais para cima, que era para podermos ver se podíamos combater, ao invés daquele mangal estar a aproximar a estrada. Certo. Vimos ali também tem garrafas naquele local. Esses são outros utentes que aproveitam da situação porque viram aquele lixo a ser deitado lá, eles colocam também da maneira brutal. Então, é a razão pela qual que estamos a criar condições de desistência. Este argumento do município não tem enquadramento nos aspectos ambientais, até porque quem trabalha na área tem outra explicação. Poderá comprometer porque no mangal não é lugar do lixo, tanto mangal para realizar as suas funções vitais, no caso concreto que é a fixação do solo a partir das raízes para evitar a erosão. Agora não pode ter lixo, o lixo não fixa o solo. Então acho que é uma ação que temos que desencorajar, não é? Tanto todas as forças vivas devem lutar pela proteção do mangal, não o contrário. Por outro lado, a nossa fonte mostrou os perigos que o município está a provocar nesta área. Bem, o fogo, como se sabe, ele pode queimar tanto o mangal. Queimar o mangal significa que este mangal poderá perder as folhas. São as folhas que, a partir do processo fotossintético, vai, portanto, sequestrar o carbono, tanto que é a ação primária do mangal, tanto que é realizar a fotossíntese e, por via disto, reduzir as emissões de carbono no ar.
Então, a queima do mangal já é atentado à saúde do próprio mangal. Sim. O Conselho Executivo Provincial, através da Direção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente na Zambésia, reconhece que em Quilimane a gestão de resíduos sólidos é deficiente. O problema de gestão de resíduos sólidos na cidade de Quilimane, como eu disse, mesmo lá no local do depósito final, que é no TECA, a gestão não está sendo correta, visto que encontramos o lixo na berma da estrada, em que este mesmo lixo acaba criando alguns danos e até que em algum momento tem incinerado mesmo na estrada, criando uma fumaça. E esta fumaça acaba criando também um desequilíbrio para com os condutores. Encontramos lá vários tipos de lixo e não selecionados. Aquele lixo, do jeito como está sendo tratado, está sendo gerido, ele acaba criando um problema, principalmente um problema de saúde pública. Saúde pública porque ele acaba proliferando o local, acaba poluindo o próprio solo, contamina a água e o solo, porque são vários tipos de lixo que se deposita naquele local. Sabemos que temos o lixo comum, temos o lixo perigoso, o lixo da construção, e por que não dizer o lixo do hospital? E esse do hospital nós sabemos que é um lixo que sai do organismo de um ser humano e vai naquele local, contamina o local, porque não é um local propício para a deposição do lixo. Quanto ao aspecto ambiental, ele cria também aquilo que nós chamamos de poluição do ar, assim como a contaminação do solo. Diante desta situação, o município é visto como culpado a qualquer situação face a este problema. É com esta nota informativa que colocamos um ponto final para a edição de hoje. Despedimos com a promessa de voltar amanhã à mesma hora. Fique bem e boa noite.